Podcast CCM Conecta no ar, podcast do grupo CCM. A gente está gravando direto do congresso Brain, Behavior and Emotions 2022, o nosso carinhoso Brain. Eu estou hoje aqui com a minha colega Larissa Tamborindeg Beco, Dr. André Palmini e Dr. Jair Mari. E tem que falar todo o sobrenome assim para assustar os nossos ouvintes, Não, né? eu depois vou querer saber se tu tem alguma coisa a ver com a Narcisa. Tem, mas isso é para outro episódio. Perfeito, já adorei. No episódio de hoje, a gente conta com dois ilustres convidados, o Dr. André Palmini e o Dr. Jair Mari, para conversar hoje aqui conosco sobre genialidade ou loucura. É isso mesmo, seu Fred? Exatamente, o nosso tópico de hoje, desse episódio, é genialidade ou loucura. Bom, para quem não sabe, o Dr. André Palmini é neurologista e professor de neurologia do Núcleo de Neurociências da Escola de Medicina da PUC-RS. Além disso, ele é chefe do Serviço de Neurologia do Hospital São Lucas e diretor clínico do Programa de Cirurgia de Epilepsia pela mesma instituição. Seja muito bem-vindo, Dr. André. E o Dr. Jair Mari é médico e professor titular, chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Muito bom tê-los aqui conosco hoje. Muito bem, obrigado, pelo convite. É um desafio conversar sobre esse assunto, certo, Jair? Nossa, é um prazer. Bom, primeiro, parabenizar a CCM por mais esta inovação, né, e essa criatividade da CCM. Claro. Você vê que está cheio de louco, né, nessa CCM. É o que mais tem, é louco. É por isso que tem muita criatividade, é isso que nós vamos conversar. Exatamente. Não é? Então, isso, quando o pessoal sai fora da casinha, então é mais uma saída da casinha da CCM. Exato. Excelente. Esse título já foi abordado em uma sessão do Brain. Acho que eu não me lembro de qual ano que foi, acho que talvez 2011 ou 12. A gente depois eu vou botar no Spotify a capinha, vai ser aquela arte que tá escrito Genialidade e Loucura e é uma cara estilizada do Einstein, que ficou bem legal, ficou bem marcante. A gente fez camiseta também dessa atividade, foi bem legal. Mas pra gente começar o nosso papo entrando direto no assunto, existe uma ligação entre genialidade e loucura? Quem começa? Jair, tu começa como psiquiatra, depois eu sigo com os meandros do cérebro. Vamos lá. Tá bom. Olha, eu acho que essa ideia, né, de que existe uma conexão entre genialidade e loucura, ela vem principalmente do Renascimento. No Renascimento, o Albrecht Dürer, em 1514, ele fez aquela gravura sobre a melancolia. E na melancolia havia ali um compasso, então colocando a ideia de que para você criar e estimar e estudar, aquilo implicava num sofrimento e que as duas ideias, não é, os dois fenômenos estariam ligados. Você precisaria do sofrimento humano para produzir algo criativo. Agora, na modernidade, essa ideia tomou força com Van Gogh, né? Porque se você pega principalmente aquela figura dele, aquele quadro onde ele coloca os campos de trigos e os corvos, né? Mostrando ali a inquietação da vida, o terror do céu, os corvos ali acompanhando, como se acompanhasse a vida dele, né? E aí tinha uma estradinha que leva muito possivelmente à morte. É um quadro que eu uso muito para mostrar assim a solidão, né? Então, no Van Gogh, como ele tinha realmente, né, um problema, um transtorno mental, que a gente pode até discutir qual que seria, não é? E essa criatividade pujante dele, então houve essa ideia contemporânea que você precisaria ser uma pessoa perturbada, ter um transtorno mental grave para que você pudesse atingir um nível de genialidade. Mas eu já vou colocar uma
uma peninha na história. Tem a outra face da moeda, né? Eu acho que vale a pena, André, a gente falar um pouquinho sobre os transtornos mentais, né? O que eles trazem para as pessoas, porque tem uma outra inversão. Um transtorno mental, ele barraria a criatividade, né, de algumas pessoas em algumas situações, e aí eu tenho alguns exemplos disso, né? Mas aí agora eu passo a bola para você, André. A gente vai voltar para esses exemplos, a gente vai poder conversar bem sobre isso. Eu acho que também, a título de introdução, eu acho que foi muito bom ter começado com essa questão da melancolia, porque quando a gente fala de loucura, é uma palavra ampla, né? Claro. É uma palavra, claro, que a gente está fazendo aqui sem nenhum desrespeito a pessoas que têm problemas mentais. É uma palavra, assim, digamos, popular, e que ela engloba, né, ela sambarca um conjunto de alterações mentais, entre elas depressão, sintomas, funcionamento psicótico, etc. Em geral, a palavra loucura, as pessoas imediatamente imaginam um contexto mais psicótico, né? Ou um contexto beirando a psicose, com alteração de humor, etc. Mas às vezes não é bem isso, a gente vai estar... né, foi legal tu começar dessa maneira, né, sobre essa obra do Dürer, do século XVI. Né? 1514. Isso. Eu queria até mencionar, já que o Fred começou com uma atividade do Brain, nós tivemos uma outra atividade do Brain, uma abertura, inclusive, em que a pergunta, vieram escritores aí, eu acho que tu participaste, Jair, sobre se a criatividade de um escritor, se ele seria mais produtivo ao escrever uma obra, se ele estivesse passando por uma fase depressiva, né? Então foi legal, muito legal aquilo, e eu acho que esse é um lado que a gente vai poder desenvolver um pouco mais aqui junto. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu acho que eu inevitavelmente tenho que trazer como neurologista é quando a gente discute, então, loucura, digamos, tirando a palavra loucura do contexto psicótico, mas entrando como, digamos, uma disfunção de áreas cerebrais que tem a ver com a nossa capacidade cognitiva, de entender o mundo, de interpretar as coisas, não é? De entender os contextos, e aí a gente sai de doença mental psiquiátrica e também começa a trafegar nas doenças mentais ou dessas síndromes neuropsiquiátricas das demências, por exemplo. Então, isso fornece digamos assim, um terreno muito fértil para se estudar o que quando se modifica no cérebro por perdas neuronais, colocando no plural, o que isso libera em termos de criatividade ou libera em termos de capacidade de, entre aspas, ser genial ao criar alguma coisa nesse contexto. Então vamos estar discutindo isso também daqui a pouquinho, de maneira um pouco mais específica. E por fim, eu acho que não pode nunca, quando se fala de genialidade num sentido de criatividade, esquecer duas outras coisas, ou pelo menos esquecer de duas coisas que são fundamentais. Uma é a base que aquele sujeito tem, certo? A gente sempre tem uma ideia de uma coisa muito espontânea, congênita, natural, mas que às vezes tem que ser muito trabalhado, e muita genialidade vem de um certo esforço que desemboca numa genialidade, e aí vai ser interessante a gente conversar, Jair, de o quanto uma pessoa com uma doença mental, até pela própria doença mental, pode focar tanto em algumas coisas que desenvolva o que facilita a genialidade. E por fim, não é a capacidade de que a gente tenha uma base de conhecimento para poder, a partir dele, criar. E justamente esse mesmo conhecimento que leva a uma criatividade pode também inibir um pouco essa criatividade e, lá pelas tantas, isso permitir uma liberação maior da capacidade criativa, enfim, a realização de obras de arte, etc., a partir, então, de uma redução do funcionamento neural que nos mantém mais ou menos estritos dentro de aspectos da realidade. Naturalmente que uma coisa muito importante da arte é uma certa desvirtualização da realidade, de uma imagem. Quando tu faz uma caricatura, quando tu faz uma obra abstrata, né? De alguma maneira, quantas vezes, Jair, agora eu vou te passar a bola, tu chegou num museu, olhando uma obra de arte na casa de alguém, tu tentou entender aquela obra de arte e nem sempre é muito fácil. Ou quando alguém te explica, isso é muito comum em museus, tem lá como é que é ou uma visita guiada, ou os headphones lá, e às vezes a pessoa está explicando o que estava na cabeça, o que se interpreta como estando na cabeça do artista, né? E às vezes assim, mas esse cara devia estar louco na hora de fazer isso aqui. É ou não é verdade? Louco, novamente, num contexto popular, assim, né, carinhoso da palavra. Então eu queria que pudesse falar um pouquinho sobre isso aí para nós, sobre essa distorção necessária da realidade para produzir uma obra de arte.
quando você fala nisso, né, André, a gente lembra muito da questão da esquizofrenia, né? Porque na esquizofrenia você pode ter momentos de convivência com delírios, com alucinações, momentos em que você está fora da realidade. E tem um outro ponto muito interessante, é que vários desses artistas que nós conhecemos hoje, que fazemos essa ligação entre genialidade e uma perturbação pessoal, mental, né, eles são pessoas que não foram tratadas com as medicações modernas, não é? Vou aqui lembrar, por exemplo, um Munch, né, o Edvard Munch, que todo mundo conhece, não é? Que é o grito, todos vão entender. Né? O que é aquele grito? Não é? Aquele grito vem de uma pessoa, de uma família muito conturbada. A irmã dele passou a vida inteira dentro de um hospital psiquiátrico, ele nunca casou, não existe a suspeita de que ele teria o que nós chamamos hoje de uma esquizofrenia. E qual a correlação desse ponto que você está levantando, né? Da questão, ao mesmo tempo, da distorção da realidade, mas não tem um grito de maior sanidade no mundo do que aquela insanidade daquela pessoa. Então, é quando você tem um encontro, né, desse mundo humano, mas que faz parte da existência humana, né? E muito provavelmente... o Munch falava, olha, eu não sou eu sem o meu sofrimento, né? Eu não me identifico como pessoa sendo essa pessoa que eu sou. Isso traz até uma questão, não é? O que aconteceu depois de nós tratarmos essas pessoas? Que elas melhoram de um ponto de vista, mas realmente você acaba amenizando esse sofrimento. Que implicação você teria em termos da criatividade? É óbvio que não é o único ponto que nós devemos avaliar no indivíduo, né? Mas esse tema... É um tema fascinante, e é lógico, estando aqui com o André Palmini, eu tenho que dividir com ele, né, e jogar para ele essas outras questões. André, você acha que nós estamos embotando os indivíduos? Você acha que o tratamento reduz a criatividade das pessoas? Olha que coisa interessante. Deixa eu pegar pelo outro lado, começar pelo outro lado. Vamos imaginar sem o tratamento, como começasse aqui agora. Vamos pegar um cenário que a gente discutiu ontem, que é um cenário que provoca loucura. A gente ontem fez um outro podcast, que eu até convido o pessoal para poder também assistir, um outro podcast da CCM, sobre terapia com psicodélicos, ok? Sobre psicodélicos. A gente estava conversando ontem sobre um processo de provocação de loucura. De novo, eu estou trazendo isso de uma maneira informal e carinhosa, né? E mostrando o quanto a provocação da loucura, entre aspas, o quanto os trips, né? Que na verdade são coisas que são claramente experiências que a gente poderia chamar de psicóticas, vamos dizer assim, se tu considerar uma coisa psicótica, uma coisa que sai da realidade, como quando uma pessoa, num estudo sério do Imperial College de Londres, relata no PNAS, Proceedings of National Academy of Science, o que as pessoas sentiam durante o uso de psilocibina, e elas sentiam que parece que o tempo acabou, que o ego se dissolve, que eu e o universo somos um único. Quer dizer, uma experiência mística, uma experiência, né, que a gente poderia chamar de realmente cruzando as fronteiras da realidade certinha. Esses momentos, nesses indivíduos, a gente entende, né, e a neurociência mostra que essas experiências correspondem a uma desativação de redes neurais, portanto, uma inativação ou uma subativação neuronal que tu pode transpor para a doença mental, como existindo em alguns cenários que estão relacionados a sintomas psicóticos em maior ou menor grau, tá certo? Ou seja, é como se ao usar um fármaco psicodélico, tu quase que provocasse um cenário similar a algumas experiências na linha psicótica. E a gente sabe
que que esse mesmo entendimento de que durante o efeito dessas drogas existe quase que a pessoa parece que permite que emerjam coisas que estavam lá recônditas, lá escondidas, e que envolvem assim a sua visão de talvez de criatividade, de uma coisa fora do padrão, essa situação que talvez exista espontaneamente numa pessoa com uma doença mental. Mas olha, sabe o que me lembra? Eu vou fazer aqui o inverso, o advogado do diabo. Aqui eu estou lembrando de duas situações muito interessantes na música. A primeira, né, do Syd Barrett, que é o guitarrista do Pink Floyd. Dizem as lendas que tudo se iniciou com o uso de LSD na época. O LSD na época ele não tinha muita calibração de dosagem. Então tem algumas pessoas, não é, que é óbvio que muito provavelmente ele já deveria ter uma vulnerabilidade, né, e não necessariamente foi o LSD que causou. Mas tem duas histórias interessantes na música, né? Olha só que interessante, André. Bom, e ele era um cara extremamente criativo, né, e ele tinha uma guitarra perto do Jimi Hendrix, né, de uso, de uso de sons muito criativos, inovadores para a época, e daí o Pink Floyd, né, também cresceu muito, né, dentro de toda essa conjuntura, e nós temos um brasileiro que é um guitarrista muito legal, que era da Tropicália, que é o Lenny Gordon. Lenny Gordon também, ele é uma pessoa que provavelmente tem esquizofrenia e que tudo começou com muitas drogas, principalmente os psicodélicos. Então, para a gente ver, agora, o que acontece aqui, né? Esses dois exemplos, por incrível que pareça, eles são dois exemplos onde o transtorno mental francamente atrapalhou a vida deles, né? Se eles não tivessem o surto psicótico, ou se talvez, né, porque eles viveram na década de 60 tal, hoje, muito possivelmente, nós teríamos terapêuticas mais avançadas, com um uso melhor da clozapina, das terapias de reintegração. Veja bem, né, nesses casos, talvez eles teriam mantido uma certa criatividade. E, ao mesmo tempo, mas só para lembrar que as drogas também podem disparar estados que vão causar um prejuízo muito grande. O Lenny Gordon toca um pouquinho, o Syd Barrett já faleceu, mas ele permaneceu muito tempo, né, sem tocar, e os dois permaneceram tempos em instituições do tipo manicomiais. Pois é, deixa eu pegar esse aspecto Turcessi aqui e só para o nosso ouvinte entender, por isso que esses podcasts eles podem se estender e eles são uma conversa, tá certo? Porque a gente vai pegando pontos e contrapontos de dois lados e a questão da genialidade na música, onde eu ia chegar também daqui a pouquinho, para a gente poder trazer. Claro que o ouvinte está entendendo que ao trazer o exemplo dos psicodélicos, eu tirei o lado da questão do psicodélico, como se sabe, né, poder ser um elemento causador de doença mental grave, né? E se sabe que essa é uma das razões principais pelas quais tem que ter um extremo cuidado com isso. As drogas continuam sendo extremamente controladas e proibidas como seu uso recreacional pelo risco que causam isso aí. Não tem nenhuma dúvida que tanto Syd Barrett, Lenny Brown e tantos outros entraram num caminho sem volta do ponto de vista psicótico. Eu quis trazer aqui o aspecto de que o que se conhece hoje, mecanismos neurais de ação dessas drogas, são justamente uma liberação de coisas mais que estavam meio reprimidas no funcionamento mental do sujeito, e que este processo, talvez, como se fosse uma curva em U invertido, durante uma certa dose, entre aspas, permite um aumento da criatividade. Quando cruza um certo limiar, a partir dali começa a atrapalhar excessivamente o funcionamento cerebral, levando talvez a lesões neuronais, lesões dendríticas, e que daqui a pouco estão facilitando o ocorrência de doença mental. Mas eu quis trazer esse aspecto para a gente entender como é que funciona um cérebro hoje estudado, né, de maneira, né, muito séria, muito científica com neuroimagem, no caso do ponto de vista científico, essa desativação do que se chama rede neural padrão, ou Default Mode Network, que é uma rede neural
que está o tempo todo nos supervisionando e, portanto, quem sabe, restringindo a nossa criatividade em algum sentido, tá certo? E é por isso que ele está falando aqui sobre genialidade e loucura, porque se admite que uma pessoa que está louca, ou seja, com doença mental, talvez vá ter menos desses controles sobre essas coisas mais primitivas, mais espontâneas, que a gente tem quando está mantendo um funcionamento civilizatório, etc, etc, tá certo? Bom, então estou trazendo essa questão só, não negando essa questão da droga causadora de doença mental, ao contrário, mostrando o quanto isso realmente tem que ser muito controlado, mas que nos estudos controlados, isso nos dá uma janela de entendimento da mente humana para poder talvez entender a relação entre genialidade e loucura. E vocês trouxeram um ponto que eu achei muito interessante dessa relação com a música, porque a gente escuta muito, assim, quando muitos documentários, muitos materiais sobre esses músicos brilhantes, né, enfim, do rock ao samba, em qualquer estilo musical, até a música clássica, e às vezes a gente escuta assim a seguinte frase, né, ele era um gênio, mas ele era louco. Né? A gente escuta isso com uma certa frequência. E eu fico me perguntando se essa loucura, entre aspas, também não é um pouco, no caso desses artistas, uma performance. Se não faz parte dessa performance. Da persona, artística. assim, criar Exatamente. um personagem. Exatamente. No caso da música, a gente vê isso, mas também tem, eu acho que por um outro lado, uma série de músicos. E aí tem o Clube dos 27, né? Uma série de músicos que cometeu o suicídio. E aí, bom, será que é somente uma performance? A pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida em função desse sofrimento? Larissa, né? eu quero fazer uma pergunta agora para o Jair, muito importante, pegando o teu gancho. Antes do teu gancho, só um parênteses, uma pessoa que tem na minha cabeça como exatamente essa, pictoricamente, é o Alice Cooper. Talvez muitos dos nossos ouvintes não conheçam. Peguem no Spotify, onde estão ouvindo esse podcast, baixem Alice Cooper. O Alice Cooper era um que comia galinhas vivas no palco e sorvia o sangue. Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa que aquilo ali era a persona dele, etc. Bom, mas eu quero fazer uma pergunta para ti, Jair, já que tu tocaste no Clube dos 27. Existe uma ideia popular, uma ideia, na comunidade, de que precisa de um pouco de droga para as pessoas criarem, para o artista criar, etc. Então, o que eu às vezes fico pensando é o seguinte, é que, na verdade, o que acontece é que algumas pessoas funcionam exatamente como pessoas que não são artistas e que têm um problema com droga. Ou seja, muita gente experimenta droga, mas um percentual pequeno se torna dependente e, às vezes, se torna, assim, num nível de dependência, e aí vocês têm uma terminologia nova no DSM-5, que acaba fazendo que a pessoa tire a sua própria vida, negligencie o cuidado dos seus filhos, etc., como aquele documentário do Nirvana, te lembra? Bom, e do Kurt Cobain. Então, na verdade, eu queria que tu pudesse nos ajudar nisso, ou seja, até que ponto essa criatividade aumentada, ela corresponde um pouco ao uso de drogas recreacionais na comunidade, que algumas pessoas, por serem mais criativas, durante o seu processo de criação, estão usando essa droga, mas elas têm o mesmo risco que outras pessoas de eventualmente cruzarem um limite, se tornarem dependentes e com isso ter suas vidas destruídas. Conta pra nós. Olha, eu me lembro de dois personagens aqui, né? O Jim Morrison, do Doors, né? E da Amy Winehouse, né? Que são protótipos da história que você trouxe. O que acontece, né, André? Tanto na música quanto nas letras, nos outros também, mas nessas duas atividades muito particulares, tem-se a noção, e eu tive muito convívio, né, com essas pessoas durante a clínica, e também se vocês quiserem, eu vou dar os estudos epidemiológicos, as comparações e tal, né, mas é muito importante a convivência também, claro, com essas pessoas, não é? E eu acho que tem uma noção... Bom, primeiro, a criatividade muitas vezes ela embota, o cara para, ele fala, doutor, sumiu, eu não consigo mais criar. E o que acontece? O álcool, a cocaína, a heroína, elas liberam o indivíduo da angústia, né? E tem uma questão
que é perigosa, né, e que é muito interessante, que eu discuto muito com eles, é que assim, olha, não dá para viver sem angústia, não dá para viver sem as dificuldades que as nossas atividades trazem, porque eles têm uma noção de que daria para se levar a vida sem ansiedade e sem problema. Então, o que acontece num ensaio? Eu não vou citar as bandas. O que acontece? O cara chega, pessoal, eu trouxe um pozinho aqui, eu trouxe um baseado, eu pego o uísque aí. Antes de tocar, eles já dão uma calibradinha, né? E aí o mundo é tranquilo, você vai ensaiar, você está trabalhando, você está tendo que selecionar as músicas que você vai apresentar e você está com prazer. Você vive com prazer. Só que isso, o que vai acontecer? Eu até brinco com essas pessoas e falo, vocês podem imaginar eu aqui atendendo vocês, puxando uma carreirinha, tirando uma cervejinha gelada, o que vocês acham que ia acontecer comigo, doutor? Se eu ia se dar mal. Falei, pois é, foi isso que aconteceu com vocês. Aí o cara começa nessa equação. Isso é muito comum entre os escritores e os músicos. E vão para a dependência. E na dependência aí começa todo o resto. Que às vezes cruza o lado do invertido. E aí vai para a depressão e vai para o suicídio, né? E quando eles conseguem controlar, eles continuam como bons escritores e como muito bons músicos, né? Quando eles superam a dependência, né? Mas então, muito importante. O que vem primeiro, assim? O tipo de personalidade ou a característica biológica, química da pessoa torna ela mais aberta à experiência, assim, mais receptiva, é mais uma pessoa mais aberta, mas eu não sei qual seria o termo exato, mas uma pessoa mais que busca mais novidades, etc. Mais desinibida, né? Ela não tem uma conformidade com as normas sociais, ela se permite a ser excêntrico, extravagante, a pensar além, né, do que a sociedade coloca, né? Então, quantos que não tiveram que sofrer, por exemplo, né, na questão do homossexualismo, né, em vários preconceitos que a gente tem nas questões de transgêneros, né? Quantos que não tiveram que dar as suas vidas, né, para mostrar que a sociedade poderia evoluir, como tem evoluído, não é? Mas, enfim, vamos voltar nesse tema, não é? Que é um tema... Não, mas aí, assim, eu vou te interromper porque eu preciso que tu esclareça ao nosso ouvinte sobre... Tu entrasse por um assunto que nós temos que continuar nele, que é muito importante, que é o seguinte. É a percepção que as pessoas têm que ao usarem um psicofármaco para tratar, seja um TDAH no adulto, sejam alguns sintomas na linha de descontrole comportamental que acaba usando alguma medicação bloqueador dopaminérgica, que se chama classicamente de antipsicótico, a pessoa se sente menos criativa, parece que é menos ela e parece que aquilo está segurando a ela. Então eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo, como é que um psiquiatra, com a tua experiência, conversa sobre isso com a pessoa. Ou seja, que tu já nos explicasse maravilhosamente bem como é que tu faz o jogo da analogia com a pessoa que está usando uma droga para que, durante o uso dessa droga, ela fique, entre aspas, menos presa às amarras de algumas coisas e a angústia de não saber que música fazer, qual vai ser o set list, não sei o que, como é que lida com a questão da banda lá, que o cara que escreveu a música quer ganhar mais do que o outro que não escreveu, e daqui a pouco eles acabam com tudo isso usando um pouco de droga. Tu já nos contasse isso, dando uma ideia de como é que seria se tu usasse uma substância durante o atendimento, e aí eu acho que tu consegue passar muito bem para eles. Mas passa para nós como é que tu conversa com uma pessoa que te diz que está menos criativa, que está menos do jeito dela, não só a criatividade para fazer uma obra, mas para ser quem ela é, porque ela está usando um remédio. Como é que é o jeito que um psiquiatra lida com isso? André, aí você vai ter que colocar, né, os benefícios e os prejuízos, né? O que ela ganhou e o que ela perdeu.
não é? É óbvio que pode haver perdas, não é? E digamos assim que pode haver perdas, inclusive na questão da criatividade, porque a loucura leva à criatividade, mas a loucura pode levar à morte, né? Assim como levou à morte o Van Gogh. Se ali houvesse, né, uma certa contenção transitória daquele estado, ele teria continuado a produzir, né? Mesmo uma pessoa como a Amy Winehouse, não é? Se você tivesse um certo controle daquela situação de dependência, e que ao mesmo tempo era toda a expansão dela, não é? E toda a emoção que ela trazia nas músicas e nas letras, eu acho que nós poderíamos prolongar a criatividade dela. Mas com o paciente é uma conversa franca entre perdas Muito e danos, bom, não é? muito E bom. ganhos. Muito não bom. É? Sabe que Mas uma mensagem, calma, mas eu entendi bem, porque o nosso telespectador e o nosso ouvinte vai se perguntar assim, será que então o Dr. Jair está nos dizendo que a genialidade não justifica uma loucura sem limites? É isso que está querendo nos dizer de alguma maneira. Ou seja, você está entendendo? Ou seja, para que seja tão genial, não se justifica uma loucura sem limites, porque lá pelas tantas vai acabar com a genialidade e com a vida da pessoa. Está correto isso? Correto. Dá para pensar nessa frase? Correto. E, ao mesmo tempo, né, nós podemos compreender, né, a genialidade do Munch e do Van Gogh, né, naquele momento, e associar a um momento de intensa paixão, de intensas emoções, não é? E o quanto que aquela conturbação que os problemas mentais podem trazer à pessoa podem ter contribuído para a extravasão, não é? Daquela força, porque tudo isso faz parte da humanidade, não é? E você realmente expressar isso é uma forma positiva, não é? Porque ele está ali naquele momento tendo algo que a gente coloca, que é qual o papel de uma pessoa dentro da sociedade. Aí, esse é o delivery do artista. Por isso que o artista ele não precisa ter um trabalho 9 to 5. Não é por isso que o estímulo a essas pessoas que eles possam contribuir, como o Bispo do Rosário, por exemplo, né, que eles podem, e aí a grande sacada da doutora Anise da Silveira, não é, uma pessoa maravilhosa que soube estimular também o quanto aí, não é, André? A arte ajuda as pessoas a poderem mostrar o que elas são. Isso traz uma autoestima importante e traz uma contribuição que são os produtos que eles deixaram, produtos maravilhosos para a humanidade. Sem nenhuma dúvida. Isso mas eu acho que está bem claro, assim, que tu colocasse essa questão das perdas e das danos, e o quanto a arte é uma forma, é um veículo de expressão, né, da pessoa, e o que tu quiser dizer com parte da humanidade, assim, é que ao expressar aquilo artisticamente, se comunica com a humanidade. Porque a humanidade todo mundo tem angústia, todo mundo tem sofrimento, e aquilo ali parece que é uma imagem que todo mundo olha para aquilo ali e se identifica. É ou não é? Então, esse caráter, assim, que na verdade para mim é o que mais caracteriza os gênios. É que eles partem de uma experiência, que às vezes é uma vivência literária em alguma região do mundo, é uma obra de arte, e aquilo tem um valor universal, né? Tu sabe Isso que muito bacana. Eu tenho uma experiência mais ou menos ao contrário disso. Eu, obviamente, não sou gênio e não sou muito criativo, mas eu comentei na gravação anterior, eu sofro de um transtorno de humor, inicialmente diagnosticado como transtorno de humor bipolar, agora estou numa reavaliação para ver se ele se mantém, mas duas coisas muito legais desses dois pontos que vocês trouxeram. Primeiro, o meu psiquiatra briga comigo para me abrir mais, porque o que eu gosto e o que eu busco e que eu me sinto mais confortável é o embotado. Ele briga para me tirar o estabilizador, para diminuir o estabilizador de humor, porque eu gosto de bastante, porque eu gosto de sentir pouco, né? Porque para mim facilita no trabalho, eu consigo produzir mais, eu consigo ser mais focado, eu consigo não prestar tanta atenção e me envolver emocionalmente menos, né?
com as questões que aparecem. E o meu psiquiatra fica brigando comigo pra dar um pouco de cor, aumentar um pouco o espaço em que tu varia o humor, sentir um pouco mais e também ser um pouco mais alegre e ter um pouco mais de prazer. E realmente é um trade-off, assim, bem visível e importante. As duas coisas têm lados bons e lados negativos, mas no meu caso, eu fico pedindo pra embotar e não pra deixar tão aberto. E isso da música é essa a expressão daquilo que tá se sentindo, ou aquilo que se vislumbra em palavras, em melodia, é uma coisa que comunica muito bem com quem tá sentindo, e tem muito também do que tu falou, de às vezes tu olha uma obra de arte ou tu escuta uma música e tu tem que fazer um esforço pra entender, e às vezes tu só entende quando alguém te explica o que tá se passando ali. Então eu vou dar um exemplo, a minha mulher odeia, eu gosto de uma banda de um rapaz que ele foi tratado muito tempo como tendo transtorno de humor bipolar e depois foi diagnosticado com um transtorno de personalidade dissociativa, de alguma coisa assim. Então ele tem a escrita, as letras das músicas dele são completamente pessoais e trazem experiências próprias. E tu escuta a música, tu presta atenção na letra, nem sempre é claro que sofrimento que tá, ou o que tá acontecendo ali, mas quando tu entende por quê, faz mais sentido. E uma coisa que pra mim é muito importante, eu gosto muito de música, mas fica nos momentos que tu tá ou depressivo, mas principalmente depressivo, assim, maníaco também, mas principalmente na depressão, uma das coisas que eu sinto, pelo menos, é uma dificuldade de dizer o que eu tô sentindo. Então, quando eu escuto uma música que é basicamente uma representação daquilo que eu tô sentindo e eu não consegui colocar a palavra, pra mim, e nesses momentos que tu não consegue te expressar ou tu não consegue falar, porque primeiro dói no sentido de sofrimento, né? Tu vai verbalizar aquilo que tu tá sentindo, então trava. Tu começa a te sentir sozinho mesmo estando cheio de gente em volta, tu começa a te sentir sozinho. E tu escutar alguém representando mais ou menos aquilo, ou exatamente aquilo que tu tá sentindo, te dá uma sensação, primeiro, de companhia, e segundo, quase que uma conversa. É como se tu estivesse entendendo o que o cara tá dizendo e tu te sente como se o cara estivesse entendendo aquilo que tu tá sentindo. E isso é muito esquisito, porque às vezes, assim, tu não tá te dando conta que a música é aquilo. E em alguns momentos, às vezes, clica e tu entende porque tu tá passando por uma coisa parecida e aquilo toca de alguma forma, ou quando alguém te explica que o cara escreveu aquilo pensando em determinada coisa. E qual é a banda? É Counting Crows. Counting Crows! Look at that! Counting See? Crows. Sabe aquela do Mr. Jones? Mr. Jones. Na verdade, o principal disco do Counting Crows tem um título maravilhoso, chama August and Everything After. Não Exato, é isso? exato. Eu sempre fiquei curioso para saber o que aconteceu depois de agosto e por que agosto naquele. Tu sabe disso? Ele nasceu em agosto. Ah, is that so? Olha E só. esse é o título do primeiro CD deles e era o título de uma música. Só que eles não incluíram essa música no CD, então virou até uma coisa meio assim, tipo, mito ou verdade, sabe? Assim, pra quem... Mas é uma banda, então nós dois compartilhamos esse gosto. Mas deixa eu pegar, Jair, um aspecto que eu quero te ouvir a partir de uma colocação que eu vou fazer aqui agora, que eu vou tentar trazer uma coisa literária e uma coisa neurológica. E eu vou querer que tu comente ambas. A coisa literária é que tem, se tu falasse, vamos falar cada um de nós o que gosta mais, né? Tu gosta do Counting Crows, eu adoro um escritor indiano chamado Salman Rushdie, que agora mora nos Estados Unidos, morou na Inglaterra há muito tempo, aquele cara que foi condenado à morte pelo Ayatollah, etc. E ele, além de ser um escritor fascinante, que reinventou um pouco a linguagem, né? A forma de escrever em inglês, de uma maneira assim, muito distinta, proativa e que engaja muito mais o leitor, ao meu ver, ele tem uma outra capacidade que é de ser um intelectual que circula. Muita gente o critica por isso, mas ele também é uma persona, vamos dizer assim, uma persona das letras, né? Outros escritores são muito mais contidos e não gostam de nenhuma coisa de aparecer na mídia, etc. E ele é o contrário. Mas, de qualquer maneira, ele diz uma coisa ótima. Ele escreveu uma vez no Guardian sobre que tu falasse agora a respeito de ouvir uma música e te comunicar com aquilo, de que o leitor permite que o escritor seja uma pessoa que cria
uma obra por cada pessoa que o lê. Porque, na verdade, existe uma conexão única entre o que ele escreveu e a pessoa que leu. Ou seja, são duas bagagens que se misturam, são duas impressões digitais que são distintas de quaisquer outras duas impressões digitais entre um escritor e um leitor. Então ele acha que a literatura tem essa maravilha, que talvez alguém poderia dizer que é a mesma coisa de outras formas de arte, como a pintura, de se recriar a cada pessoa que consome aquela arte, que lê aquela arte. Então me pareceu muito legal que é essa conexão, que eu acho que deve ser aquilo que mais dá tesão no artista. É a noção de que ele está sendo uma pessoa que na sociedade ele está permitindo que as pessoas possam, a partir do que ele fez, seja uma pintura, seja uma obra escrita, se reinventar, se pensar, se identificar, se sentir melhor, se liberar, se sentir acompanhado e assim por diante. Então isso aí eu acho que é bem legal. Mas eu queria pegar e linkar esse aspecto, Jair, com uma questão neurológica, que é a seguinte. O nosso cérebro, ele é feito, nosso cérebro humano, ele é feito para funcionar civilizatoriamente, tá certo? Foi só assim que a nossa civilização evoluiu. E para funcionar civilizatoriamente, eu não vou estiver numa olhada aqui, nós temos que ter todo um controle cortical sobre áreas subcorticais, que são as áreas mais da loucura, vamos dizer assim, tá certo? Bom, então é muito interessante, Jair, vários estudos, até o nosso colega Paulo Caramelli é autor de um deles, ou coautor de um deles, a respeito de como é que fica a produção artística de artistas quando eles começam com quadros demenciais. Leia-se, quando eles vão perdendo os neurônios, especialmente as demências frontais, né? Os neurônios que dão esse controle da pessoa para que ela viva em uma vida civilizada, tá certo? Socialmente. Ou seja, que ela consiga, enfim, aceitar que tudo tem limite, que ela possa puxar as rédeas, né? Que ela possa adequar a sua conduta ao contexto, etc. Então, Jair, eu queria que pudesse comentar um pouquinho, assim, né? Essa questão do cérebro sendo do cérebro doente, permitindo que, eventualmente, a criatividade apareça mais, né? A gente está chegando, assim, fazendo um círculo na nossa conversa aqui. Então, tem doenças neurológicas e hoje se analisa essas obras e se vê, por exemplo, as cores, às vezes, muito mais intensas quando a pessoa está na fase demencial, tá certo? Ou uma abstração muito mais menos compreensiva, mas nem por isso menos bonita num momento desse. Falaste do Van Gogh com as cores mais intensas. Então, nós estamos fechando um círculo aqui na nossa conversa. Como é que tu vê isso, assim, o cérebro liberado? Bom, primeiro eu vou começar, né, com aquilo da interação da pessoa com a arte, né, e que ela é única. E aí tem a história do Humberto Eco, né, que da obra aberta. Uma obra de arte, ela não tem uma explicação única. Por quê? Porque ela vai pegar cada um de uma forma. Então, uma obra de arte é aquela que provoca as dúvidas, que provoca a reflexão. Um bom filme não é um filme que você sabe tudo o que aconteceu. Um bom filme é aquele que você briga com a sua namorada. Na mesa do bar depois, né? Sobre a interpretação daquele filme, né? E o mesmo ocorre, o que significa aquela obra do Van Gogh? Ali é um pouco mais explícito, mas né, o que quer dizer qual a interpretação que a pessoa faz? Por que as pessoas divergem? Porque aquilo vai refletir as experiências individuais e a capacidade do autor, né, tanto na literatura quanto na pintura, de provocar reações distintas, não é? No ser humano. Então, acho que a coisa vai por aí. Da demência, eu ainda não estudei. É uma coisa que você está me trazendo agora e fala, puxa, eu preciso estudar isso, não é? Mas eu me lembro aqui que o Zeca Rufino, que é um artista fantástico da Paraíba, que trabalha com memória e tal, ele foi trabalhar com as pessoas com demência na universidade em Pittsburgh, né? E exatamente isso, né? E ele colocava que as pessoas continuam criando, né? Mas eu não tive oportunidade de ver as obras, né? Mas o que acontece, não é, André? Uma pessoa com demência é capaz de lembrar uma poesia,
é capaz de lembrar uma música, né? Tem determinadas áreas, né, que ficam ali preservadas. Não é uma... É lógico que cada caso é um caso, né? Mas se a pessoa mantém uma certa... Se ele é um pintor e ele mantém uma certa habilidade para pintar, isso vai acontecer. Eu acho que se ele for um escritor é mais difícil, porque para ser escritor você precisa de equações matemáticas. O cara que você introduziu no primeiro, depois no segundo, enfim, eu aprendi com os escritores que eu tive a oportunidade de conviver que eles montam um tabuleiro. Claro. Né? É mais complexo, né? É mais complexo. Então, eu acredito que na demência, eu acho que também na parte de integração espacial, né, que você precisa na música, eles vão sofrer mais. Mas na pintura, talvez não. Ou na criação... Na pintura, tu tem... É muito legal o que o Jair falou aqui agora, porque exatamente os artigos que existem são sempre na pintura. Tá certo? São fundamentalmente na pintura, porque na pintura é onde a pessoa tem acesso ainda ao material que ela precisa para poder gerar aquela obra, e o que vai se notando são nuances distintas dessas obras. Seja a intensidade de cores, seja uma repetitividade. Pacientes com alteração frontal muitas vezes têm uma tendência à repetição, à perseveração. Então, por exemplo, então eles analisam as obras antes e depois do início de um quadro desse. Então, no começo, a pessoa estava lá e fazia 2 árvores numa determinada cena bucólica. Durante a demência, fazia 18 árvores. Então, assim, parece que não consegue evitar de fazer mais uma e mais uma e mais uma. O cara esqueceu o que fez, né, André? Então, assim, eu digo assim que é bonito isso. Precisamos ter humor também, né? Manter o humor. Eu acho que, na apesar verdade, essas coisas todas, né, eu acho que esse é o objetivo principal desse tipo de podcast, é no sentido de estimular quem está nos ouvindo, não a aprender conosco, porque isso aqui não é para aprender, isso aqui é para ajudar a pensar, não é? Isso. E eu acho que esse é uma coisa bacana, assim, porque a gente está trazendo o que a gente pensa e as pessoas vão trazer o que elas pensam e vão lidar com o que elas pensam, e assim a gente vai tentar avançar um pouquinho nessa coisa tão maravilhosa que é compreender a natureza humana, não é isso? Eu acho que a gente tem que terminar com uma mensagem, você Exatamente. Dando uma e eu dando outra. Não, a minha mensagem é bem essa, assim, quer dizer, a natureza humana, ela encontra na arte uma das suas expressões, tá certo? Seja na literatura, na música, na pintura. Por isso que quando as pessoas falam assim, não, aquele fulano lá gosta muito de arte, aquela pessoa gosta muito de arte, sempre dá uma ideia meio sofisticada. Na verdade, criatividade, todos nós temos que ter para tocar a nossa vida. Certo? Primeira coisa. Então, assim, todos temos que ser criativos para tocar a nossa vida. Porque se a gente for pensar bem, a vida é uma sequência de rotinas que a criatividade é onde nos tira dessas coisas e nos bota em momentos bacanas, que são a ligação dos pontinhos na nossa vida. Eu sempre penso a vida, sabe? A minha mensagem criativa aos nossos telespectadores e ouvintes é uma coisa que muitos já fizeram quando tinham entre 7 e 12 anos de idade. Vocês compravam aqueles livrinhos coquetel, né, para fazer palavra cruzada. Talvez os filhos de vocês façam isso hoje, naqueles que existam. E uma daquelas páginas, várias delas, tinham aquela coisa, tem que ligar os pontinhos, os numerozinhos ou os símbolozinhos. E ao ligar todos os pontinhos, sai uma figura. Os pontinhos são a minoria das coisas que estão na página. Certo? O que vai ser a maioria da figura vão ser os traços que a gente vai ligar. E esses traços são a nossa rotina do dia a dia. São as coisas que a gente faz sempre e que permitem que a gente toque a nossa vida, eduque nossos filhos, busque o nosso sustento, esteja próximo da nossa família, etc. Os pontinhos que a gente liga são os momentos em que a gente é criativo. É criativo porque disse uma coisa bacana para alguém, porque interpretou uma música e viu que aquela música tinha alguma coisa a dizer e se sentiu melhor naquele momento e a partir dali fez alguma coisa mais bacana. No momento que a gente consegue se conectar mais com pessoas que precisam de nós, ou que a gente consegue transmitir a necessidade que a gente está da ajuda dos outros, esses pontinhos são os momentos de criatividade da nossa vida. Mas a forma da nossa vida, ela é dada pela junção desses pontinhos. Então a gente junta eles e vê assim, esse sou eu, mas eu
baseado em vários pequenos momentos de criatividade que, ao serem ligados, dão a forma da vida da gente. Então, aquilo que eu digo é o seguinte, esse tipo de podcast nos ajuda, esse debate, esse bate-papo, a que cada um de nós encontre um pouco algum desses pontinhos, ou pense como é importante valorizar esses pontinhos para dar a forma da sua vida. Eu teria a seguinte mensagem, olha, eu estava lembrando aqui, não é, de quando eu era um jovem residente. Então, eu procurava estudar Descartes, Hobbes, né, compreender o Rousseau, então, compreender a filosofia, né? Enfim, eu levei um tempo com isso. E quando eu ia num museu, né, ou lendo um livro, quer dizer, eu percebo hoje a riqueza que vocês têm de acesso à informação. Então, quando eu for pegar um livro, por exemplo, do Antonin Artaud ou do Mayakovsky, eu tenho a oportunidade hoje, facilmente, de conhecer sobre a vida deles. Então, eu como psiquiatra, como uma pessoa que trabalha com saúde mental, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um enfermeiro, uma enfermeira, né? É muito importante que vocês passem a compreender aquela obra que vocês estão enxergando com a vida da pessoa, com a sua vida, né? A riqueza de um filme, de um livro, de uma música, porque quando você estiver sozinho, você nunca vai estar em solidão. Você vai estar sempre pensando quem foi aquela pessoa, quando que aquilo aconteceu. Quando você ouvir a Sinfonia número 9 do Beethoven, Beethoven bebia. O Beethoven era um cara conturbado. O Beethoven foi o primeiro VIP do mundo, foi a primeira grande estrela do mundo. Essas experiências, elas trazem uma riqueza interna, trazem uma sensação de compreender a humanidade, né? E essa compreensão da arte e a experiência da sua ligação com uma música e com um artista vai permitir que você veja a pessoa que você está cuidando de uma forma muito mais humana e muito mais criativa. Então, essa é a minha mensagem. E olha, a minha mensagem é que tem muita gente aqui da CCM hoje trabalhando nesse evento. A gente está, reforça, né? A gente está fazendo essa gravação desse podcast durante o Brain Congress, mas com certeza o meu trabalho do Fred está sendo o mais legal, o mais divertido. Com certeza. Com certeza. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. O tempo passou voando. Ainda bem que tu direcionou o final aqui, porque por mim, ó, assunto tem não porque muito. eu estaria preocupado. É que eu acho o seguinte, eu quero a pessoa para ouvir o podcast inteiro, porque senão ele fica muito longo, né? Muito Aí é longo. ruim de escutar. Não é verdade, André? Sem nenhuma dúvida, mas foi um prazerzaço aqui. Isso aí é um privilégio para mim poder estar do lado do Jair Mali aqui. Pra mim também, pô. Meu Você, Deus do céu. pô. Isso não é rasgação de seda, assim, uma pessoa que consegue lidar com a questão mental, né? Mas trazendo a experiência do indivíduo e expandindo disso para uma coisa mais universal que tu nos trouxesse aqui agora. Olha, né? Um privilégio te ouvir. Tenho certeza que todos vão gostar bastante desse podcast. Com certeza. O privilégio está com você, André, que eu tenho como uma pessoa muito criativa, muito intuitiva, não é? E muito foi uma bem ótima articulada. dupla aí, hein? Foi uma ótima puta dupla. Prazer, pô, de verdade. Imagina, muito obrigado. Ótimo. Gente, para vocês escutarem o nosso podcast no Spotify, procurem por CCM Conecta. Larissa, muito obrigado também. Dr. Jair, Dr. André, muito obrigado pelo papo, estava muito legal. E fica o recado aí para seguirem a CCM no @ccmgroupbr. Também para curtirem e acessarem a nossa plataforma de conteúdo gravado online, braintv.com.br e @mybraintv no Instagram. Inclusive, fica aqui a dica que
tem muito conteúdo gravado com os nossos professores doutores aqui, Jair Maria e André Palmini, na Brain TV. Então, se gostou desse podcast, essa fica a dica. Entra lá e assina. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu, um abraço. Até mais. Tchau, pessoal. Valeu. Abração.